Esperar aqui, fechar as coisas aqui. Deixa eu marcar a galera do grupo aqui também. Let's go. Let's go. Solucionador. Tá me ouvindo? Tô. É para mandar no grupo de design ou só no privado? Manda pra todo mundo. Tudo que tiver pra mandar aí, manda. Let's Tá, go. no privado, posso mandar no grupo? Eu vou mandar aqui. Fala, Vitor. Bom dia. Como é que você tá? Fala, William, como é que tá, mano? Bom dia. Joia? Eleição. Vou mandar o link pra galera aqui. Hoje a gente vai falar sobre closing. Closing através do posicionamento. Cara, hoje é uma aula muito top. Muito, muito top. Deixa eu deixar o meu negócio fixado aqui. Então a gente vai falar sobre o que diferencia, o que realmente diferencia uma pessoa que vai enxergar você como um solucionador de problema versus uma pessoa que vai enxergar você como mão de obra. William, qual que é a diferença dos dois? Cara, quando a pessoa te enxerga como mão de obra, é muito, mas muito difícil você conseguir agregar valor. Porque a ideia do cara, se ele te enxerga só como mão de obra, ele vai querer pagar o valor de mercado. Então a gente vai falar sobre como a gente consegue ser enxergado através do nosso posicionamento durante a reunião de vendas. Então, esperar um pouquinho antes de eu compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Enquanto isso, bom dia, Lázaro, bom dia, Lisandro, como é que vocês estão? Tudo jóia? Esperar a galera entrar aqui. Tá marcado aqui para começar exatamente às 10h30, tá bom? Então, esperar um pouquinho aí a galera entrar, antes de eu começar a compartilhar a tela, porque depois que eu compartilho a tela aqui, o negócio vai tocado. Vai tocado. Quinta-feira, 29 de janeiro, final de mês. Final de mês é pegado, tá? Bom dia. Bom dia, Anderson. Como é que você tá, cara? Bem demais. E você, como é que você tá? Tô bem. Tá treinando pro roleplay sábado agora? Eu vou amassando esse aí. Quero ver vocês fechando, pô. Fechando. Let's go. Só não pode fazer que nem o Lázaro, senão a gente fecha. Não, o Lázaro acabou com a Nossa, raça lá. Quase que eu não fecho o Lázaro. Botou no hard. É isso aí. Galera, a gente vai falar hoje sobre closing através do posicionamento. O que diferencia a pessoa te enxergar como um consultor, uma pessoa que vai solucionar um problema e está disposto a pagar caro, referente a uma pessoa que vai te enxergar como mão de obra? A gente sabe que a gente tem um problema. Qual que é o problema? Dependendo da forma que a gente se posiciona, as pessoas não agregam, não veem muito valor no nosso serviço. Nós, designers, nós somos... dependendo da forma que a gente faz, que a gente comunica, a gente é enxergado como pacote, vou fechar um pacote com o designer, pacote. E, cara, nada contra quem vende pacote. Só que qual que é o problema? É muito difícil, se você vende pacote, é muito difícil você sair da caixinha do mercado do designer que trabalha freelance sozinho, sabe? Não tem nenhum problema se você ser posicionado dessa forma, nenhum. Só que, poxa, vai chegar um momento que vocês vão querer faturar 600 mil reais, 700 mil reais, e, cara, como que eu... Pensa comigo, como que eu faturo 700 mil reais, vou até fazer um cálculo aqui na calculadora. Se eu ficava vendendo pacote de R$ 1.000 de social media, cara, são 700 clientes no ano. Cara, 700 fucking clientes no ano, você vai ter 2 vendas de R$ 1.000 por dia. Então, uma hora, um momento da carreira de vocês, vão olhar para o ticket médio e vão falar, cara, esse aqui não tá certo. Porque não vai compensar o esforço. Não é nem que não compensa o esforço. É que fica muito difícil você alcançar o objetivo. Pô, William, eu quero faturar 300 mil, só que eu consigo cobrar aqui só R$ 1.000 por pacote de social media. Então, pô, eu quero vender 300k, vou até compartilhar a tela aqui para vocês poderem acompanhar meu raciocínio. Mas, ó, quero faturar 300k dividido pelo meu ticket médio. Cara, se o ticket médio for R$ 1.000, pacote social media, R$ 1.000 por página, são 300 clientes por ano. O ano tem 365 dias. Se tu tirar sábado e domingo, você vai ter que vender
um, um pacote, uma landing page de R$ 1.000 por dia. Não vai chegar na meta. E não é só vender, tem que entregar o negócio. Então, assim, hoje essa aula a gente vai falar sobre como a gente agrega valor na nossa reunião, como que a gente quebra algumas objeções, como que a gente se posiciona como um designer que soluciona problema e não um designer que é mão de obra. Ah, vou contratar um designer para minha equipe. Aí tem uma oportunidade na mesa. Aí o cliente vai lá, na hora que ele contrata, ele acha que você trabalha só para ele. Ele acaba vamos colocar aqui, te escravizando, digamos assim, né? Ele acaba não te enxergando como um parceiro, ele te enxerga como um subordinado. William, o que eu tenho que fazer para não ser enxergado dessa forma? Ou eu poder cobrar mais caro? A gente vai falar hoje nessa reunião sobre a reunião de vendas. É na reunião de vendas que você consegue agregar o valor para a pessoa e a pessoa vai te enxergar da forma que você comunica para ele que você deve ser enxergado. Entendeu? Então, sem enrolar muito, galera, já vamos começar aqui o raciocínio. A gente vai falar sobre conceitos complexos aqui hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre neurovendas, contorno de objeção, como que você comunica algumas coisas. E, cara, quem não faz call de vendas, não tem problema. Só que, assim, uma hora ou outra vocês vão precisar implementar, porque, igual eu falei para vocês, cara, não tem como vocês ficarem cobrando 5.000 o projeto só via mensagem WhatsApp, entendeu? Então, por exemplo, William, eu tô no momento agora que 2026 eu quero faturar R$ 400 mil, por exemplo. Cara, se tu dividir 400 mil, se tu quiser vender, vamos lá, o ticket médio dos R$ 2.000, cara, são 200 clientes, é muito cliente, cara. Você vai ter que fechar 16 clientes em um mês, de 2.000. Então, tipo assim, cara, se ficar só no WhatsApp não vai rolar. Porque no WhatsApp você não consegue cobrar caro e você não vai alcançar sua meta, mesmo se você cobrar os R$ 2.000, porque você vai ter que, primeiro, você vai ficar atolado de serviço. Segundo, você vai ter que atender muito cliente. Então, William, eu quero faturar R$ 400 mil. Cara, o ideal de tudo é você pensar num ticket médio maior, Cara, eu quero que todo projeto que saia na minha empresa seja de 5 mil. Então, 80 projetos no ano, são 6 clientes por mês. Então, é mais simples, é um cliente 2 clientes por semana quase, ali, um cliente e meio por semana. Então, assim, a ideia aqui, cara, hoje a gente vai falar sobre como aumentar o ticket médio, como que a gente comunica na call de vendas, e a maioria dos designers peca muito na call de vendas, cara. Por mais que o cara vá lá e faz a call, não consegue comunicar para cobrar tão caro. Ainda fica na caixinha do designer que vende pacote, do designer que ele é mão de obra. A ideia é a gente se posicionar como consultor. Só assim a gente consegue cobrar caro. Beleza? Então vamos começar a aula aqui sem enrolação. Só mandar um salve para todo mundo. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gabriel Costa Longa. Bom dia, Lázaro, Lisandro, Paulo, Vitor e Hugo. Bom te ver aqui, Hugo. Bom te ver aqui, cara. Vambora. Acabou de entrar o Luiz. Bom dia, Luiz. Galera, sem enrolação, vamos falar o que é closing através do posicionamento, tá bom? Quando a gente se posiciona, a gente tem que se posicionar como um solucionador de problema. E tem muita gente que entende isso aqui da maneira mais rasa possível. O que eu quero que vocês entendam? Quando o cliente fala assim, eu quero um designer para fazer uma identidade visual. Então o problema do cliente é que ele não tem uma identidade visual. Então esse é o problema. Não, esse não é o problema. Esse é um desejo. O cliente quer um designer para fazer identidade visual. Agora, o que tem por trás desse desejo? O que ele quer? É uma conversa profunda. Realmente, o que reverbera na vida pessoal dele que faz ele realmente querer um designer para fazer a identidade visual? Por que ele estaria disposto a pagar R$ 5.000 para esse cara? Então, a gente tem que sair da superficialidade. Se a gente sair dessa superficialidade, a gente vai conseguir entender de fato como que a gente cobra mais caro, tá bom? Então, quando a gente se posiciona para resolver um problema, e aqui eu quero falar para vocês que não ter um designer de landing page, não ter uma landing page não é um problema, é um desejo. Você tem que entender que o problema está por trás do desejo. O que não ter uma landing page impacta na vida do cliente. Então, quando a gente se posiciona como solucionador, como consultor, vendendo uma solução com base no design, somente dessa forma as pessoas vão parar de enxergar o designer como mão de obra e enxergar o designer como solucionador. Então aqui, cara, durante a reunião de vendas, que é onde você comunica de fato a pessoa que você é, tem o marketing também, que a pessoa vê no Instagram, que a pessoa te acompanha às vezes, ou te conhece, mas tirando esse bullshit de lado ali de marketing, vamos falar da parte prática.
Como que você comunica para a pessoa te enxergar de uma outra forma, tá bom? Aqui vai entrar um conceito de neurovendas. Vamos lá, pessoal, essa aqui é uma aula avançadíssima, tá? Então, é muito, muito avançada essa aula. Eu quero que, se alguém tiver alguma dúvida ali, cara, manda no chat aqui que eu vou lendo aqui do ladinho aqui, beleza? E a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá? Vamos lá. Neurovendas é uma forma de vender pensando no impacto que um problema traz na vida de uma pessoa. Então a gente para de olhar para a superficialidade. Ah, pacote de social media, R$ 1.500. Ah, landing page, R$ 2.000. Cara, isso aí é superficial. Se a gente ficar olhando para esses quesitos, o cliente sempre vai enxergar a gente como mão de obra. Sempre. Então, assim, a gente tem que entender o que está por trás desse desejo. Aqui entra o momento chave. A neurovendas, ela olha para o lado humano da pessoa. O que impacta na pessoa não ter o que ela quer ter. Parece doideira, né? Mas é isso daí mesmo. É como que a pessoa se sente no final do dia quando ela descobre que ela não tem algo que gera algo negativo na vida dela. Então, é um papo meio avançado, galera. E aqui, para a gente aplicar esse conceito de neurovendas, isso aqui eu estou falando já na parte prática das vendas, tá? Estou na parte de closing mesmo. Estou fazendo reunião com o cliente está na minha frente. Você tem que aplicar esse conceito de neurovendas. Isso daqui tem um outro nome que eu não posso falar aqui, porque isso aqui é patenteado, tá bom? Então, eu não posso falar o nome aqui, porque eu acho que essa aula depois vai vir para o YouTube. Então, eu não posso utilizar esse nome, mas é um nome patenteado, é o mesmo conceito, neurovendas, tá? Vamos lá. O que é um framework de vendas? Um framework de vendas é quando você entra numa reunião e você tem uma forma de vender. Você tem um jeito, um script que vai te levar para o caminho que você quer que você vá. Entendeu? Então, o cliente está fazendo uma cotação com você. William, vou usar o meu exemplo porque é mais fácil, porque é o que eu vendo. William, eu quero fazer uma marca, quero fazer identidade visual, quero melhorar meu posicionamento. Então, você precisa, na hora de uma reunião, rodar um framework de vendas para que esse framework te possibilite explorar as possibilidades da conversa que você vai ter com o cliente. Então, a gente tem que o spin selling. Todo mundo já ouviu falar do fucking spin selling, só que, cara, a galera não sabe aplicar. Não sabe aplicar. Galera, o spin selling é um framework de vendas baseado em 4 grandes perguntas. Eu até costumo falar, o spin selling é uma faculdade. Uma faculdade, tá bom? Como assim faculdade? É o primeiro passo para você poder realmente vender em alto nível. Você tem que aprender o spin. É o spin, pô. É fácil, assim, tipo, é o passo mais simples. William, não sei o que é spin selling. Cara, tem esse livro aqui, tá bom? É um livro, spin selling. Esse autor aqui, Neil Hackman, ele que inventou essa metodologia. E é um conceito de como que você... Resumindo brevemente, né? Ele analisou durante 10 anos ali, sei lá, 1.000 empresas. E ele fez a análise do que diferencia um vendedor foda do vendedor que vende pouco. E ele identificou que os vendedores fodas utilizam 4 tipos de pergunta. E nesses 4 tipos de pergunta, tem um tipo de pergunta que realmente fazem vendas maiores, que são as perguntas de implicação. Já vamos chegar lá. William, quero aprender spin selling. Tem um livro aqui. No meu canal do YouTube também tem aqui. Se você vir aqui no meu canal do YouTube, depois se inscreve lá, galera. Tem esse vídeo aqui de meia hora, spin selling. Aqui tem um vídeo de 1h20, que eu só falo de spin selling também. É um conteúdo sobre spin selling. Hoje a gente vai falar sobre neurovendas, tá bom? Spin selling são 4 tipos de pergunta que você roda durante uma reunião para você poder descobrir o cliente, você poder agregar valor e provocar a venda no cliente. Perguntas de situação, perguntas de problema, de implicação, necessidade de solução. Perguntas de implicação para você entender o cenário do lead. São as primeiras perguntas que você tem que entender por onde que você vai tocar a sua call de vendas. As perguntas de problema são perguntas que a gente busca aprofundar no problema do lead. As perguntas de implicação são as perguntas mais poderosas, são os tipos de pergunta que fazem o cliente entender o que vai acontecer se ele não resolver o problema dele. E as perguntas de necessidade de solução são perguntas que convidam o cliente a dar o próximo passo. William, dá um exemplo só para poder entender? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou liberar aqui para vocês. Na verdade, faz o seguinte, depois, quem tiver interesse, manda mensagem no meu WhatsApp que eu libero aqui o meu mapa mental de spin selling, tá bom? Que é o mesmo da aula lá. Quem tiver interesse, manda para mim no WhatsApp depois. Então, a gente tem 4 tipos de pergunta. Spin selling, entender o contexto atual? Hoje, como que você está atrás dos clientes? Você
tem algum site, página, material que usa? Atualmente, você sente que sua comunicação representa o nível do seu trabalho? Perguntas de situação, para entender o que o lead tem de percepção do cenário dele. Aqui, as perguntas de problema são perguntas que buscam descobrir o que não está funcionando. Cara, o que te incomoda na forma como sua marca se comunica? Você sente que o público entende o que você oferece? O que você não gosta na sua identidade visual? Tem percebido dificuldade em gerar resultados? Tá vendo que essas perguntas, elas instigam problemas e aprofundam na dor do cliente? Então, é o primeiro passo você aprender o spin selling. Eu quero ter uma landing page, nunca tive uma landing page. Você pode explorar perguntas de problema. Cara, o que te incomoda no seu Instagram? Por que você quer uma landing page? Né? Pô, cara, meu Instagram vende bem, só que eu sinto que eu poderia vender mais. Ah, descobriu uma dor. Por que você sente que você está deixando vendas a fazer? Por que você sente que você gostaria de vender mais? Perguntas de problema, para identificar e aprofundar no problema. Cara, você tem percebido dificuldade em gerar resultados com a sua estrutura? Pô, William, sim, eu vendo low ticket, mas eu vendo só por stories. Tá vendo que eu vou me aprofundando cada vez mais um problema? Beleza. Então, são perguntas de problema. O foco dessa aula não é falar de spin selling. Estou passando aqui pincelado, só para vocês, isso aqui é básico do que eu vou falar logo a seguir, tá? Tem perguntas de implicação, são as perguntas mais poderosas. Se você continuar sem ter uma landing page, você continuar vendo essas quedas de vendas que você tem no seu stores, o que acontece nos próximos 3 meses na sua empresa, fulano? Se continuar assim, o que acontece com suas vendas? Se você continuar com essa identidade fraca, não fraca, né? Estou falando aqui. Se você continuar com essa identidade, com esse posicionamento, o que você acha que vai acontecer nos próximos meses? Se a comunicação não mudar, como isso impacta o seu negócio? Então, é uma pergunta isso daqui. Você faz pro lead. Meu amigo, cara, você falou para mim que você gostaria de vender mais através de landing page e porque o seu low ticket não tá vendendo. Cara, olhando na perspectiva de 6 meses, o que acontece com a sua meta que você falou para mim de vender 20 mil reais por mês de low ticket se você não resolver esse problema de gargalo das suas vendas de low ticket? O que acontece nos próximos meses? É uma pergunta. O cliente vai responder. William, é capaz que eu tenha que trocar meu nicho, sei lá. É capaz que eu tenha que mudar o produto. Tá vendo que a gente faz o lead admitir o que vai acontecer se ele não resolver? Essas são as perguntas mais poderosas, tá bom? Aqui eu falo bastante aqui naquela aula que eu mostrei para vocês no meu YouTube sobre isso, tá? O foco dessa aula não é falar sobre spin selling. Necessidade de solução são perguntas que convidam o cliente a dar o próximo passo com você. Se existe uma forma de você resolver isso com clareza e estratégia, faria sentido para você? Se eu te mostrasse um processo que te ajudasse a resolver isso sem perder tempo, faria sentido te explicar? Essas são as perguntas mais fáceis. Aí você rodou o spin, identificou o problema, perguntou o que acontece se o cliente não resolveu o problema. Você pergunta se tivesse uma forma de resolver, o cliente daria o próximo passo. Basicamente isso. Tá bom? Então, assim, o foco da aula não é spin, tá? Spin, eu só quis pincelar aqui porque se você não tem um framework de vendas, comece pelo spin, cara. Não adianta, cara. Se você vende, eu vendo no feeling. Eu vendo no feeling. Cara, não vai dar bom. Pô, você não vai padronizar nada, você não vai identificar onde que você tá errando, onde você tá acertando. Você tem que ter um framework, um norte, para você poder vender. Agora eu vou entrar aqui no foco da aula mesmo, tá? Quem quiser aprender spin selling, me manda no WhatsApp depois. Todo mundo aqui tem meu zap. Manda no zap para eu poder, pra gente poder trocar uma ideia. Eu te mando alguns links e a gente conversa. Vamos falar aqui sobre um framework mais avançado, tá bom? William, por que você está falando disso daí? O foco não era closing através do posicionamento? Sim. Isso aqui é primordial para o cliente te enxergar de uma forma diferente. Lembrando, o foco da aula é a gente parar de ser enxergado como o designer. Contrata um designer para fazer uma página. E ser contratado como um consultor, como um estrategista, como uma pessoa que resolve o problema, que cria estruturas, né? Seja de página, seja de criação de marca, seja de criação de posts no Instagram. Então, a ideia é essa. A gente sai um pouco desse estigma do designer que é jovem, tal, e trabalha de casa, ele trabalha sozinho. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, cara, se um dia vocês quiserem faturar 400 mil reais, 300 mil reais, cara, vai ter que aumentar o ticket médio. Não adianta se vocês continuar com um ticket médio de R$1.000 ali, de R$1.500 por projeto, 400 mil dividido por 1.500, não adianta. São 236 clientes no ano para você bater uma meta dessa. Uma hora ou outra, na trajetória de vocês vão ter que estruturar isso daqui. A menos que vocês queiram ficar faturando. Tô 2 anos, William, faturando 150 mil. Tô 3 anos faturando 150 mil por ano. Cara,
tem um teto, entendeu? Então vamos lá. Deu até sede. Estão curtindo a aula? Estão curtindo? Alguém interage aí comigo aí, eu tô falando sozinho aqui. Boa, 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 boa. Let's go. Sem perder muito tempo. Vamos lá. Spin Selling é a faculdade, tá bom? Aqui agora vem o conceito de neurovendas. Aqui já é a pós-graduação, tá bom? Se você quer aprender neurovendas, você precisa primeiro aprender o Spin Selling. Porque o Spin Selling, igual eu falei, ele é o primeiro passo para você poder entender e identificar os problemas do cliente. O neurovendas a gente vai descobrir o que impacta na vida dele. Aqui, igual eu falei, aqui tem um nome patenteado, que é o mesmo nome de neurovendas, eu não posso utilizar porque é patenteado. E quem usa isso daqui é processado, mas o nome é neurovendas, tem um outro nome, tá bom? Mas enfim. Então, neurovendas é a pós-graduação. A neurovendas, ela tem basicamente 4, 5, 6, 7, 8 passos. Ela é mais complexa, ela é mais difícil. Eu passei correndo o Spin Selling, mas aqui eu quero deixar bem destrinchado para vocês. Cara, é muito difícil vocês só saírem dessa aula e já aprenderem a aplicar. É basicamente impossível, tá bom? Então, eu vou falar as 8 fases aqui, como é que funciona, tá bom? Só que eu vou dar ênfase na fase de problema. Porque o designer, ele tem problema, né? O designer, ele tem dificuldade de encontrar o problema do cliente. Às vezes o cliente quer uma identidade visual, quer uma landing page, só que o designer, isso é um desejo da pessoa. O designer não sabe identificar o problema que acontece na vida do cliente se ele não tem isso daqui. Eu que atendo, tem mais de 30 e pouco, 35 menturados, eu vejo que a maioria da dúvida da galera é essa. Que a galera não sabe identificar o problema. Então a gente vai falar específico nessa aula aqui sobre problema. Mas o neurovendas aqui, ela tem essas 8 fases. Qual que é a fase da estrela norte? A estrela norte é quando a gente entra na reunião, já desmantela a postura de vendedor-comprador e coloca o foco no lead o mais rápido possível, tá bom? Então aqui, na fase da estrela norte, a gente já faz as seguintes perguntas. Cara, que tipo de comunicação no Instagram ou no WhatsApp a gente teve com você que você viu que chamou a atenção pra gente bater um bate-papo aqui? Nesse momento eu já coloco o foco no lead, nos primeiros 2 minutos de reunião. Ele já começa a falar sobre o interesse dele. Uma vez que ele fala, a gente fala a seguinte frase, né? Cara, que tipo de ajuda você sente que você precisa hoje, agora, para você poder aumentar as vendas da sua empresa? Então aqui, ele já vai te revelar um desejo, ou um problema, ou um desejo, tá bom? Aí aqui na Estrela Norte a gente faz um negócio chamado Status Frame, que é muito avançado, galera. Que é tipo, cara, show de bola, vou fazer algumas perguntas aqui. A ideia é eu fazer algumas perguntas para entender seu cenário e ver se eu consigo te ajudar de alguma forma, ok? Isso aqui é um Status Frame. Ou seja, é quando a gente coloca o foco da conversa e dita, a partir do momento que a gente fala isso, a gente está falando para o cliente como que vai funcionar a reunião daqui para frente. A gente vai fazer várias perguntas para entender se a gente consegue ajudar ou não. É como se fosse tem gente que chama isso aqui de Sales Shield, né? Opa, Sales Shield. Tá? Então, a fase de Estrela Norte, o foco dela é tirar a postura do comprador e colocar no modo avaliado, ele está sendo avaliado, tá bom? É o famoso jogar verde para colher maduro, isso aí. É colocar o foco no lead e capturar um desejo, problema da pessoa. A pessoa já te fala nos primeiros 3, 4 minutos um desejo ou um problema, tá? Aqui, essa é a primeira fase. Aqui a gente tem a segunda fase. Isso aqui é um framework, tá? É na ordem que a gente faz isso aqui na reunião de vendas pra gente tirar ali o pedido, né? Tirar o pedido é foda. A gente realizar a venda. A segunda fase vem a rachadura do ego. Tem outros nomes isso daqui também. A gente chama isso aqui de estado atual. Que é onde o cliente está. E onde ele quer chegar. Aqui, a gente tem que implantar dúvida na cabeça do cliente. Por quê? A gente tem que implantar dúvida na cabeça da pessoa do que ela vem fazendo e por que isso está errado. Porque se a gente não implantar dúvida, a pessoa ela não vai tomar alguma ação com você. Isso aqui eu já estou falando de processo high ticket, tá? Se a pessoa quiser, como que você vai fazer a pessoa, falar para a pessoa que você quer vender um projeto para ela de R$7.000, se você não implantar dúvida na cabeça da pessoa sobre o que ela está fazendo que não vai dar certo? Como que você faz isso, William?
Vamos lá. Digamos que a gente quer vender um projeto de identidade visual. Só mandar um link aqui. Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá. Vamos lá. Como que a gente vai falar para a pessoa que ela tem que gastar 10 mil reais com a gente, investir 10 mil reais com a gente, se a pessoa acha que ela talvez não precise de uma solução tão cara? Então, assim, a gente faz algumas perguntas para a gente entender o cenário do cliente. Que tipo de pergunta? William, qual que... falando do cliente, né? Fulano, ciclano, beltrano, qual que é a sua escala de valor? A pessoa olha e fala, cara, não tenho. Não tem? Como que você pensa em escalar sua mentoria, sendo que você não tem uma escala de valor? Nesse momento, a gente começa a criar uma pressão interna no lead, tá bom? Uma pressão interna. Quando o lead começa a sentir uma pressão interna, ele começa a deslegitimizar. Acho que é assim que se escreve, né? Deslegitimizar. Como que escreve essa porra? Digitalizar. Como é que é? Deslegitimizar. Sei lá, escrevi tudo errado. Sei lá, a gente começa a deslegitimizar o veículo do prospect, implantando dúvida na cabeça dele, de onde ele quer chegar, para ele entender que o que ele está fazendo hoje não vai chegar para ele onde ele quer. E logo em seguida a gente vai oferecer a nossa solução, que essa solução sim vai fazer esse cliente chegar onde a gente quer, tá bom? Então a gente começa a implantar dúvida. Cara, quantos leads chegam no seu Instagram hoje? Ah, William, não metrifico isso. Não metrifica? E como que você quer alcançar um posicionamento maior, sendo que você... Um alcance maior, sendo que você não metrifica o que você tem hoje, para você poder fazer ajustes? Como que você faz isso? Nesse momento, o cliente já começa a criar uma pressão interna. Só que aí tem aquela questão da encenação, né, galera? A gente não pode ser arrogante nem prepotente com o cliente. A gente tem que mostrar para ele que eles têm uma... Isso aí, ô, Paulo, deslegitimar. É isso daí, velho. É isso daí, mano. Então a gente tem que fazer isso daqui com o cliente, que é o estado atual ou rachadura do ego. Nesse momento, a gente quebra o cliente no meio, quebra as pernas do cliente, já mostrando que a gente sabe uma coisa que ele não sabe. Ele já começa a sentir uma pressão interna. Aí entra a fase de discovery. Cara, essa fase geralmente que entra a parte do... que geralmente a venda sai. Aqui, o objetivo da fase de discovery, eu vou focar somente nessa fase aqui nessa reunião, tá? A fase mais importante, a gente tem que fazer o prospect admitir o problema, tangibilizar quanto tempo acontece que ele tem esse problema, criar um gap financeiro, o que ele está perdendo financeiramente, por ter esse problema, e depois de tangibilizar, fazer esse gap, o que impacta na vida pessoal dele e na vida profissional dele. Cara, a fase de discovery é a fase que a pessoa ela começa a ficar com depressão. Não depressão, mas ela começa a desabafar, entendeu? Então, já eu vou passar aqui certinho sobre discovery, só vou terminar aqui a explicar as outras fases, né? Terceira fase, ciclo de fracasso. Essa quarta fase aqui, a gente tem que perguntar para o cliente o que ele tentou antes para resolver o problema dele. Então, cara, pergunta prática, tipo assim, cara, além de você estar, obviamente, conversando aqui comigo, o que você tentou anteriormente para você poder aumentar os resultados do seu Instagram? O que você tentou anteriormente para você colocar ali, para você... O que você tentou anteriormente para você poder conseguir vender mais o solo ticket, sendo que uma vez você viu que as vendas deles vêm diminuindo? Aí ele vai falar, William, eu contratei outro designer, mas não deu certo. Eu contratei uma outra, sei lá, eu tentei fazer uma página sozinho. William, eu tentei eu mesmo analisar meu público-alvo e não consegui. Aí a gente vai começar a aprofundar no ciclo de fracasso dele e fazer ele entender que ele fracassou sozinho ou que ele tentou alguma coisa e descobriu por que fracassou. Então agora vem as perguntas. Cara, e como foram os resultados que você tentou fazer essa landing page? O que você sentiu que faltou para realmente ter retorno? Você mesmo fazendo a landing page. William, eu sinto que eu tentei fazer, eu coloquei no ar, mas não rodou, só gastei dinheiro. Então, aqui a gente vai falar sobre o cliente, o que ele tentou fazer com ele mesmo, na situação dele, para ele chegar onde ele quer.
Isso aqui é uma forma de a gente identificar também se ele tem alguma objeção oculta. Às vezes o cliente vai revelar para você no ciclo de fracasso que ele já investiu em outra coisa e não deu resultado. Então a gente já faz o pré-handle de objeção ali, que é você contornar a objeção antes de você mostrar o valor. O cliente ele vai falar que se eu quisesse chegar até lá, eu já teria feito. Isso aqui a gente tem que fazer um reframe de responsabilidade. Por exemplo, cara, eu tentei fazer de peixe, só que, tipo, eu não tenho paciência para isso. Não tenho paciência para isso. Se eu quisesse fazer, eu mesmo fazia, só que eu não tenho paciência. Por que você não fez? Se você sabe fazer, é tão simples. Só para entender, por que você não fez, fulano? Porque eu não tenho paciência. Por que não? Se o seu negócio depende disso. Aí a gente começa a quebrar a objeção do cara, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que é assim, não tem responsabilidade, falta de autorresponsabilidade. Ele tentou, não deu certo, não quer admitir que deu errado. Ou ele tentou, ou ele fala que ele já começa a colocar a gente, eu vou contratar alguém para fazer para mim. Eu estou conversando com você por isso. Então a gente tem que fazer um reframe de responsabilidade. William, o que é reframe? Reframe é quando o lead te dá uma perspectiva de vida dele e você tem que oferecer para ele uma outra perspectiva. Cara, tô falando para vocês, a aula de hoje é avançada, velho. É avançada, isso aqui é avançado. Reframe é quando a gente coloca, o lead te dá uma perspectiva que pode ser uma objeção, ou você pode utilizar ao seu favor, e você sugere para o lead alguma coisa, e faz ele pensar, e você vai conduzir o lead para onde você quer. Então, cara, se você fala, William, tô boiando nessa conversa que você está falando, você tem que estudar vendas, cara. Tem que estudar vendas. Inclusive, quem tá aqui, vou fazer um merchan rápido aqui, tá? Aqui tem a landing page da trilha aqui, tá bom? Sobre o nosso acompanhamento. Esse aqui é uma aula do nosso acompanhamento. A gente fala sobre vendas, gestão, enfim. Eu vou mandar um link aqui no chat para vocês poderem aplicar, quem tiver interesse e poder chegar em 40 mil reais, 50 mil reais de faturamento, tá bom? A gente tem vários cases aqui, mentorados que começaram faturando aqui 10 mil, 12 mil e já pularam para 20 mil. A gente tem o Kennedy, que foi dessa forma. Vou mostrar para vocês rapidinho. Kennedy entrou aqui faturando 13 mil, ele não está aqui na reunião, mas entrou faturando 13 mil, é o terceiro mês consecutivo após ele entrar que ele bateu 20 mil reais de faturamento. Guilherme Borba, mesma coisa, entrou faturando aqui 12 mil. E agora, sempre que desde que ele entrou, ele está faturando 20 mil reais. Cadê Guilherme Borba? Deixa eu carregar aqui. Guilherme Borba, tá bom? Mesmo cenário. A gente tem o Gabriel Almeida, que entrou faturando 9 mil. Hoje, ele fatura 30 mil reais de receita recorrente mensal, tá bom? Então, quem quiser aplicar ali, ó, tá no link ali, já vamos prosseguir a aula, não vou perder muito tempo não, tá? Vamos embora. Então, cara, o ciclo de fracasso é que revela para o cliente, revela para você o que o cliente tentou e não levou ele até o lugar onde ele quer. E fazer ele entender que ele está num ciclo, que se ele continuar tentando sozinho, ele não vai conseguir, tá bom? Aqui vem a etapa de projeção futura, tá bom? Aqui a gente tem que fazer o lead. Aqui entra um conceito de gap, entra um conceito de alavancagem emocional. Alavancagem emocional. William, que porra é essa que você está falando? Tem alguém boiando? Tem alguém que tem alguma dúvida aqui? Manda no chat aí que eu vou responder. Eu tô falando rápido aqui que eu quero falar gatilho. Como assim gatilho, Paulo? Alguém tem alguma dúvida, quiser desmutar, trocar uma ideia também? Tô falando um pouco rápido porque eu quero falar da fase de discovery. Ganhando alguma dúvida? Tá, enfim. Vamos embora. Aqui entra o conceito de alavancagem emocional, que é... Qual que é esse conceito? É quando a gente fala, quando o cliente tem um sonho dele, a gente faz o cliente falar sobre o sonho dele, tangibilizar o sonho em dinheiro, o quanto que ele precisa fazer por mês, ou mudar na empresa dele, o que ele precisa ter para ele poder chegar no sonho dele, e que você vai criar um gap de alavancagem do momento que ele está hoje, onde ele quer chegar. Então, essa etapa de projeção futura é quando a gente pergunta para o cliente o sonho dele. Eu vou fazer uma aula só sobre isso daqui futuramente, porque esse aqui é um conceito complexo também. A parte de projeção futura é tão complexa quanto a de discovery, tá bom? Que aqui a gente vai fazer descobrir isso daqui. Eu vou ensinar vocês como que você faz o lead admitir o problema, como que você tangibiliza o tempo que
faz o lead admitir o tempo que ele passa, e como que você cria um gap financeiro, e como que você descobre o impacto financeiro, que esse impacto esse financeiro que ele não tem, gera no negócio dele, tá bom? Não vou entrar aqui muito em projeção futura não, porque é complicado mesmo, a gente tem que pintar um cenário do cliente da vida perfeita versus o que ele está hoje, e fazer ele mesmo admitir onde que ele está errando. Então aqui, depois que a gente faz isso, a gente entra na fase de custo de inação. Gap seria um gatilho? Não. Gap é o momento onde ele está hoje versus onde ele quer chegar. A distância de onde ele está versus onde ele quer chegar é o gap. Por exemplo, digamos assim, vamos dar um exemplo prático. A gente tem uma marca, criação de marca. Quero fazer uma criação de marca. A empresa já fatura bem. Vamos dizer que a empresa fatura 100 mil por mês. Vamos colocar ali, 400 mil reais por mês. 100 mil por semana. Só que o cara tem um problema. Ele quer fazer um rebranding e a gente tem que pintar para ele o que seria o cenário perfeito. Só que antes a gente fazer a projeção futura, tem que descobrir o problema. Então, digamos que a gente descobriu o problema do cara é que a marca não é tão atrativa e que ele já tentou contratar outros designers, só que os outros designers fizeram um trabalho que ele não gostou e por isso ele nem prosseguiu com o rebranding. Vamos dizer que o cara tentou outros designers que o designer cobrou 2 mil reais para fazer um rebranding. Então, cara, como que eu vou cobrar 7 mil do cara, sendo que o cara já fez 2 vezes rebrand com outros designers, que os designers cobraram 2 mil e não gostou. Então, a gente precisa deslegitimizar o que ele fez, que entra aqui na fase de rachadura do ego, descobrir o problema que ele tem, fazer ele contar pra gente o que ele teve de ciclo de fracasso e a projeção futura. Como que a gente faz essa questão de projeção futura? Que aí a gente entra na questão do gap. Paulo, vamos lá. Vamos para uma parte simples aqui, tá? Cara, deixa eu te perguntar. Com esse projeto de rebranding que você falou para mim que você tentou fazer algumas vezes, onde que você sente que você realmente pode chegar? Já comecei a criar um gap. O estado atual, ó, já descobri o problema dele. Vamos colocar que o problema dele é um problema de fidelização de cliente. Isso impacta nele financeiramente. Ele gasta adquirindo um cliente, o cliente vai até uma vez no restaurante dele, só que ele não vem novamente, porque a marca da pessoa não fica nada na cabeça dele, não fica pregada na cabeça do cliente. Então a gente tem a etapa de projeção futura. Onde que você sente que você realmente pode chegar se você conseguir fidelizar o cliente voltar todos os meses, todas as semanas no seu restaurante? A pessoa fala, cara, eu sinto que eu vou aumentar meu faturamento. E, cara, quanto que você sente que você pode fazer a mais se o cliente voltar 4 vezes durante o mês? Sendo que o seu restaurante é um restaurante que a pessoa cobra para comer ali uma janta sai a R$350. William, se eu conseguir fidelizar o cliente e o cliente vir toda semana gastar R$350 comigo aqui, eu vou conseguir um bom dinheiro. Vamos fazer uma conta junto? Aí você começa a criar essa alavancagem, tá bom? Então, cara, se o cliente, toda vez que ele chega até aí, a gente tem um ticket médio de R$350, se o cliente tem um ticket médio de R$350, o cliente vem 4 vezes no estabelecimento, a gente está falando de R$1.400 a mais que o cliente ele está sentindo que ele está perdendo. Há um período de 6 meses, isso aqui é quanto? R$8.400. Se a gente multiplicar isso é um cliente. Se a gente multiplicar fulano, quanto que você sente que você poderia fazer a mais com 20 clientes vindo todas as semanas no seu restaurante? Ah, William, teria que multiplicar por 20. Então, cara, durante 6 meses, são R$168 mil que você está deixando de faturar. Esse faturamento faria alguma diferença para você? Não, William. Eu nem sei se esse cálculo está certo, eu só fui tocando aqui, mas não, William. Só para vocês poderem entender a lógica. Esse faturamento realmente faria diferença aqui. Desse faturamento, cara, qual que é a sua margem de lucro? Ah, minha margem de lucro aqui, ela é de 40%. Caramba, são R$67 mil de lucro. Entendi. R$67 mil de lucro. Como que isso impactaria a sua empresa hoje? Ah, William, eu acho que impactaria, eu conseguiria aumentar aqui, conseguiria comprar o salão do lado e expandir. E no seu pessoal? R$67 mil de lucro, cara, o que você poderia fazer na sua vida pessoal? Como que esse resultado iria reverberar no seu pessoal? Nossa, William, eu conseguiria tirar férias, eu conseguiria fazer o quê? Fazer assim, fazer assado. Então, tá vendo que eu criei um gap de onde ele tá?
ele não consegue fidelizar o cliente, eu faço uma conta junto com ele, tangibilizando quanto que ele está deixando de perder e como seria a vida perfeita para ele. Esse é o gap, o Paulo, você perguntou. Isso é um gap de projeção futura, onde a pessoa está versus onde a pessoa quer estar. Aí aqui, entra a fase de custo de inação, que é fazer a pessoa pintar o pior cenário possível. O que acontece se a pessoa não resolver esse problema nos próximos 6 meses? Aqui já entra você fazer a pessoa admitir quanto que dói, quanto que ela iria deixar de fazer por não resolver o problema. Aí vem a fase de comprometimento, que você tem que jogar o comprometimento na cabeça do lead e o pitch, tá bom? Eu não vou falar dessas funções aqui não, eu até estendi demais, nem era para eu ter falado todo o neurovendas aqui. Eu vou falar só sobre discovery agora, que é a parte que o designer mais tem dificuldade. Isso aqui é extremamente avançado, galera. Não precisa ficar preocupado, William, não entendi muita coisa, é muito complexo. Não é tão complexo, ele só é avançado mesmo. Então, enfim. A fase de discovery é a fase mais importante da sua call de vendas. É aqui que sai a venda, tá bom? Então, sobre essa fase, o que você tem que fazer? Fazer o lead admitir o problema, tangibilizar há quanto tempo acontece o problema, criar um gap financeiro e descobrir como esse impacto financeiro gera no negócio dele e no pessoal. Cara, se tu fazer isso daqui, já está excelente, tá? Então, como que a gente faz o lead admitir o problema? Fulano, o que você sente que é uma dificuldade que está te impedindo de alcançar mais vendas na sua empresa, por exemplo? William, eu acho que eu não tenho um posicionamento tão interessante no Instagram. Caramba, cara. E há quanto tempo você percebeu que você não está tendo esse posicionamento tão interessante? Então, quanto tempo você notou que o posicionamento vem te pedindo de ter os resultados? Aí o cara vai falar, cara, 6 meses. Eu sinto que nos últimos 6 meses eu não tem vindo tantos clientes no Instagram quanto vinha antes. Caramba, 6 meses parece muito tempo. William, eu sinto que é muito tempo, meu Instagram ficou fraquíssimo. E, cara, uma vez que você tem um posicionamento melhor, um posicionamento mais interessante, quantas vendas a mais você acredita que você poderia ter se você tivesse esse posicionamento? William, eu tenho aquele problema de fidelização que eu te falei logo mais há pouco. Então, cara, um cliente, antigamente, ele vinha aqui e ficava 3 semanas, aliás, ele comia uma vez, ou ele fazia um pedido, e ele vinha por 3 semanas seguidas após isso. Só que agora, ele só vem uma vez e não vem mais. Cada cliente é assim. Aí a gente vai fazer um gap. Então, cara, você sente que você está perdendo 3 vendas? Quanto que você sente que você estaria perdendo não tendo esse posicionamento e as pessoas a sua marca não está comunicando da forma correta no Instagram? Cara, eu acho que eu perderia de 4 a 5 vendas. Caramba, cara. Tem calculadora aí? William, tem uma calculadora. Tá, vamos fazer um cálculo aqui, tá? Anota aí para mim. Você vende quantos pratos na noite? William, eu vendo 60 pratos na noite. Legal. Tá. E essa pessoa só vem uma vez. Então, na próxima semana, no mesmo dia da semana, você venderia os mesmos 60, só que para pessoas diferentes, né? Isso mesmo. Então, multiplica para mim 60 por dia, vezes 3, que são 3 semanas. São as pessoas que voltam no seu restaurante. Então, são 180 pratos. Cara, qual é o ticket médio por prato? R$350. Caramba, 63 mil reais só de pratos que você estaria perdendo, né? Ao período de 6 meses ali, coloquei vezes 3 porque 3 semanas, na verdade seria 63 mil, contaria 3 semanas, um mês, né? Então é vezes 6 meses. São 378 mil reais. De margem de lucro, cara, quanto que você tem de margem hoje? Eu tenho 30% de margem. Então são 113 mil reais de lucro que você sente que você está perdendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Cara, de que forma, quando você olha para isso aqui, o que você sente que estaria impactando no seu negócio não ter esse lucro? William, eu sinto que nesse negócio, por falta desse posicionamento, eu estou deixando de expandir, estou perdendo espaço para concorrência. E de que forma isso reverbera no seu pessoal? William,
eu sinto que é um dinheiro que eu também poderia colocar no bolso, eu poderia levar minha família para viajar. Então, é um dinheiro que eu não tenho, que hoje eu trabalho muito, eu não tenho tempo para férias justamente porque eu não tenho um lucro legal. Tá vendo que tá vendo que a gente tirou um negócio simples, que é um rebrand, e a gente capitalizou, fez o lead perceber o quanto que ele tá deixando de ganhar, só pra gente fazer um cálculo? Aqui, eu nem sei se o cálculo tá 100% certo, porque eu fiz uma matemática meio doida na minha cabeça. Mas enfim, eu quero que vocês entendam que é possível fazer isso daqui, tá bom? Dá pra fazer com infoproduto também. Então, nessa fase de discovery, você tem que fazer o lead admitir o problema, tangibilizar quanto tempo acontece, criar o gap financeiro e fazer o cara descobrir o impacto que isso gera no negócio dele e depois no pessoal. Você acha que esse cara, depois que eu fizer meu pitch para ele vai me dar uma objeção de vou pensar? Não tem como. Já doeu financeiramente no bolso do cara saber o quanto que ele está perdendo por não ter um posicionamento, por não saber fidelizar. Isso aqui é uma parte do neurovendas. Eu pego o desejo do cliente que quer ter um posicionamento melhor, eu tangibilizo e mostro para ele o que impacta na vida pessoal dele. Beleza. Vamos avançar aqui, tá? Se você implementar um desses dois frameworks de vendas, ou Spin Selling ou Neurovendas, você já vai começar naturalmente a vender mais, tá? Então, dessa forma, na hora da venda, na hora que eu comunico tudo isso, as pessoas vão entender exatamente a forma que elas devem nos enxergar. Tá vendo o tanto que eu tangibilizei pro cara? O cara não vai me enxergar como mão de obra, o cara vai me enxergar como consultor. E a gente acaba saindo um pouco da prateleira do designer comum. O cara fala, pô, o cara fez um cálculo ali e eu percebi realmente que eu tô perdendo. Então a pessoa começa a me enxergar como uma pessoa que não é só mão de obra, que é uma grande dor aqui no nosso mercado de design. A gente fica querendo vender pacote. Aí no final, imagina ficar vender pacote para esse cara aqui no final, depois que eu faço todo esse processo, é complicado, tá bom? Então, ó, aqui, para a gente poder se posicionar como solucionador de problema, a gente precisa criar pressão interna no lead, tá bom? Para isso, a gente precisa de um emocional forte. William, o que você está falando? Cara, depois que eu faço esse cálculo com o cliente, de realmente quanto que ele está perdendo por não faturar, o que você acha que ele vai passar na cabeça dele? Ele vai começar a se sentir pressionado. Quando que a gente começa a criar essa sensação de pressão? Isso é positivo, tá? Mas sempre pressionado não no sentido de, tipo, ele não gostar da gente. É pressionado com a própria situação. Ele entender que ele está a caminho do fracasso, né? Que alguma coisa pode acontecer e dar algum problema com a empresa dele, logo depois no pessoal. Como que a gente começa essa pressão interna? Na rachadora de ego. Cara, como que é a sua escala de valor? Não tenho. Caramba, não tem escala de valor? Como que você pensa em escalar? Pressão interna. O cara fala, putz, já me deu nos dedos aqui, entendeu? Então a gente começa a criar uma pressão interna no lead. Então, ó, na fase de problema, o lead tem que admitir o problema, tangibilizar o tempo que ele passa, criar o gap financeiro e fazer o próximo de admitir a causa raiz, descobrir o impacto pessoal e financeiro. E para isso, a gente vai usar o suporte de perguntas de probe e clarify. Cara, o que você sente que você poderia vamos usar um exemplo melhor aqui, só para trocar o exemplo mesmo, né? Cara, o que mais te incomoda no seu negócio hoje? Ah, William, eu sinto que minhas landing pages aqui, elas não vendem tanto quanto antes. Caramba, cara, já passei por essa fase, ó. Eu sinto que minhas landing pages não vendem quanto antes. Caramba, cara, há quanto tempo você percebeu isso? No último ano, meu faturamento vem baixando bastante. Ou, tipo, nos últimos 2 meses, eu vejo que eu não vendi quanto eu poderia. Caramba, cara. Como que isso faz? Como que você se sente olhando para essa situação, fulano? Ah, cara, eu me sinto travado. Travado? É, travado. Pode me dar um exemplo mais específico? Ah, porque eu tô me esforçando, cada vez eu faço mais conteúdo, e mesmo assim não resolve. Caramba, cara. Pode me dar um exemplo na prática, como que isso acontece? William, eu faço conteúdo e realmente eu não... Tá vendo que só nessas perguntas de probe e qualifying, cara, como você tá se sentindo? Cara, eu me sinto frustrado. Frustrado? Eu literalmente faço essa pergunta. Essa aqui é uma pergunta, frustrado? Porque daí eu direciono a conversa pro sentimento do cara. Aí é aquela coisa que fazer o lead falar do impacto pessoal nele. Frustrado, sim, frustrado. Por que frustrado? Ah, porque parece que nada que eu faço dá certo. Cara, consegue me explicar como isso acontece na prática?
Então, perguntas de probe e clarifying. Então, a gente faz esse tipo de pergunta na reunião, através do Neurovendas, para a gente poder identificar no lead qual que é o que gera na vida dele se ele não resolver, ou na vida dele ou no negócio. Galera, alguma dúvida até agora? Estão curtindo? Hoje a aula é um pouco mais avançada mesmo. Eu preciso desse tipo de conteúdo aqui para a galera que já está vendendo em alto nível. Show de bola. Então, ó, vamos fazer um recap aqui antes da gente ir para a última parte da aula, tá? Através do closing, que é a arte de você vender em reunião, você precisa se posicionar para resolver um problema. A gente aprendeu que neurovendas é uma estratégia avançada, é uma forma de você fazer o lead tomar uma ação de contratar você. A gente vai olhar a venda no ponto de vista do cliente. O que ter o problema na vida do cliente significa para ele. E a gente vai utilizar esse sentimento que ele tem para ele mesmo provocar a mudança. Ou seja, a gente vai liderar a pessoa. Aí entra o conceito de framework, que é a forma que eu tenho que tocar as reuniões. Aqui eu tenho o spin selling, tá bom? Que é o framework principal. Aqui são perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Quem quiser depois o framework completo de spin selling para poder começar a treinar e utilizar em call de vendas, me manda mensagem no privado que eu mando, tá? Aí tem o Neurovendas, que ela tem 8 fases, que aqui sim a gente vai vender em alto nível. Eu costumo falar que isso aqui é a pós-graduação. A gente tem a faculdade, que é para a gente aprender a vender, depois tem a pós-graduação para a gente ficar expert em vendas. William, você se considera expert em vendas? Não considero. Eu só estudo muito. E cada dia que passa, eu foco mais e mais e mais no Neurovendas, tá bom? Então, aí tem esses 2 frameworks que vocês podem aplicar na hora de vender. Se você aprender o Spin Selling, você já consegue cobrar projetos de R$5.000. Se tu aprender o Neurovendas, você consegue cobrar projetos muito melhores e você aumenta a tua conversão, tá bom? Então, primeiro aprender o Spin, depois o Neurovendas. O Neurovendas tem essas 8 fases aqui, tem mais algumas outras mini fases ali, é um pouquinho mais complexo do que parece, mas não é não é impossível, é bem tranquilo, tá? A gente tem a fase de Discovery, que é a fase que a gente está aprofundando hoje, tá? E aqui a gente tem a fase do Discovery, a gente vai precisar criar pressão interna no lead da situação atual dele, fazer ele admitir o problema, tangibilizar o tempo que ele passa pelo problema e criar o gap financeiro. Depois que ele faz isso, você tem que descobrir o que isso reverbera na vida pessoal dele ou no financeiro, tá bom? Descobrir como o cara se sente tendo esses problemas de maneira bem rasa, assim, né? Bem simples. Agora, a gente vai falar sobre o contorno de objeção. William, tô rodando spin selling, tô vendendo, preciso melhorar, só que eu tô tomando algumas objeções. Objeções de não sei se é para mim, não sei se vai resolver meus problemas, ou tá caro. Como que eu resolvo essa questão? Também tem o vou pensar. Ah, beleza, eu vou pensar e te mando uma mensagem no WhatsApp. Então, antes da gente falar como que a gente contorna essas 2 objeções, a gente vai falar sobre o que é uma objeção. A objeção é uma cortina de fumaça que oculta um pensamento. A objeção é isso, tá? Então, assim, não é só isso, mas tem as perguntas, geralmente as dúvidas que o cliente tem são objeções, que ele não te fala qual que é a real preocupação dele. Ou seja, a gente tem vários tipos de objeção. Objeção de tempo, não sei se eu tenho tempo para aplicar. Objeção de não sei se é para mim. Cara, tá caro. Isso daqui, esse tipo de objeção, não tem como contornar. É impossível, tá? Se o cliente fala, não sei se é para mim, isso aqui é até contornável. Só que você não pode ter errado no processo da reunião antes de mostrar o valor. Ele vai olhar para você e vai falar assim, cara, show de bola, custa R$5.000? Cara, mas eu não sei se é para mim. Então você errou lá atrás, na reunião. Por que você errou? Porque o cliente não se viu dentro da sua proposta. Não achou que é para ele. Não tem como contornar isso daqui. E se você errou em algum momento, tá bom? Não sei se isso vai resolver os meus problemas. Não sei se essa proposta que você fez de um site institucional vai resolver meus problemas. Não tem como contornar. Porque você também errou lá atrás. Cara, achei caro. Não tem como contornar. Porque o cliente não viu o valor. O tá caro, às vezes, ele é uma objeção de logística financeira. O cara quer negociar com você. Às vezes. Se o problema for logística financeira,
Se o problema for exatamente esse, é possível você negociar na condição de pagamento, tá? Então tem esses 3 primeiras objeções que é não sei se é para mim, não sei se vai resolver meus problemas e tá caro. Essas objeções aqui são difíceis, tá bom? A pessoa não viu o valor na entrega, não tem o que fazer. Você errou na reunião. Agora tem a objeção que é vou pensar. Galera, what the fuck significa vou pensar? Tem que entender. Vai pensar no que em específico? Ah, vou pensar e te aviso. Mas vai pensar no quê? Ah, não, no meu financeiro. Tá vendo? Se você faz esse tipo de pergunta, tu perdeu a venda. Ah, beleza, vou pensar aqui, cara, vou ver aqui meu financeiro e te aviso, beleza? Tá bom, fulano, mas vai pensar no que exatamente? Não, no meu financeiro mesmo. Eu vou pensar aqui, vou fazer o cálculo certinho e te aviso, beleza? Se você faz isso, você perde a venda. Não é assim que você contorna o vou pensar. Tem um sistema para você contornar o vou pensar. Isso daqui é contornável, tá bom? Então vamos por partes aqui. Se quer uma objeção oculta, tem que entender exatamente o que o cliente quer pensar. Tá bom? Mas você não vai fazer essa pergunta direto. Você tem que ter um sistema. Qual que é o sistema? Absorver. Opa. Desarmar. Isso aqui eu não aprendi sozinho, tá? Eu aprendi vendo vídeo, na internet. Mas o melhor sistema é esse daqui. Você absorve a pancada, a objeção, desarma o lead e contorna. Na hora da gente for vender, a gente tomar a objeção, a gente vê o problema da galera sempre falando isso aqui eu fiz muito na minha vida. E tá errado. Tá extremamente errado, tá? Na hora que a gente vai mostrar o valor, a gente já fala, vai ser no débito ou no crédito? Ah, mas eu acho que eu tenho que pensar. Mas, fulano, há 2 minutos atrás você falou para mim que você... Na hora que você fala isso daqui, você perde a negociação. Porque você está entrando num estado um estado confrontativo. Fulano, vai ser no débito ou no crédito? Ah, cara, eu tenho que pensar. Mas, cara, 2 minutos atrás você falou para mim que você não tinha que pensar. Que essa era a solução que você queria. Nesse momento, tu perdeu a venda. Perdeu a venda. Não adianta não ter o que fazer. Se tu fala isso, você perde a venda sempre, tá? Como que você faz isso daqui? Tá bom? Você tem que descobrir o que está por trás do vou pensar. William, eu tenho que pensar. Qual que é a tratativa que você tem que fazer? Cara, isso aqui não é um problema. Definitivamente, eu já ouvi várias vezes esse tipo de preocupação. É uma preocupação genuína. Aqui eu absorvi. Agora, só para ver se eu consigo te ajudar, e na verdade eu nem sei se eu consigo, o que é uma ou duas coisas que vai mudar na sua cabeça de hoje para amanhã, que poderia mudar? Você acha que realmente esse daqui é a virada de chave para sua empresa? Aqui eu desarmei o cara. Eu absorvi, definitivamente. Você tem que pensar, é realmente uma preocupação para você fazer isso daqui? Agora, só para ver se eu consigo te ajudar, o que poderia mudar de hoje para amanhã que faria você tomar uma decisão contrária? Você acha que realmente o que eu apresentei aqui para você é a solução que você precisa? Que poderia ser mudança de chave para você? A pessoa vai falar uma coisa, whatever. Ah, cara, eu tenho que pensar, tal, eu acho que é bem por aí, mas eu tenho que ver, vou pensar. Beleza. Aqui eu já absorvi e desarmei. A partir daqui eu vou contornar. Fulano, só para poder ver se eu consigo te ajudar. Dinheiro de lado. Se dinheiro não fosse um problema, você faria o investimento? William, eu faria. Agora, por que pessoalmente por você faria? Eu jogo a responsabilidade dele de se vender. Por que especificamente, pessoalmente por você faria? Porque eu sinto que minha landing page, meu funil online não está convertendo, eu preciso virar esse jogo. Ah, sim. Entendi. Agora, quando você fala que você precisa pensar, é relacionado ao financeiro? Sim. Show. Seria uma questão de tipo, William, eu tenho a grana, mas eu tô receoso de investir? Ou William, eu não tenho a grana e eu preciso ver uma forma de financiar? Aí aqui, a gente vai descobrir se a pessoa tem o dinheiro e está com receio de pagar, tem alguma outra objeção, ou se a pessoa não tem o dinheiro e como que a gente faz e como a gente faz a pessoa fechar não tendo dinheiro. Então, eu jogo a responsabilidade pro cara. Cara, é uma questão de William, eu tenho a grana, mas eu tô meio receoso de investir, ou William não tem a grana, eu preciso ver uma forma de financiar. Aí a pessoa vai te falar, William, eu tenho a grana, só que eu tô um pouco receoso. Aí você vai usar a seguinte
com a seguinte frase: se tivesse uma forma de você financiar isso daqui de uma maneira que coubesse no seu bolso, você faria? Sim, eu faria. Então você está a partir daqui aberto, disposto a conversar sobre finanças? Estou. Pronto, já foi para o caminho. Um caminho é a logística financeira, tá bom? Esse caminho é só condição de pagamento. Então aqui você vai abrir algumas possibilidades de negociação. Fulano, show de bola, vamos conversar sobre finanças a partir daqui. Me conta uma coisa, cara, projeto é R$ 4.000. Seria uma possibilidade de você passar esse R$ 4.000 no cartão de crédito? Ah, William, eu acho que ficaria interessante para mim, eu não tenho esse valor no cartão. Tá, entendi. A gente pode pensar numa entrada e um parcelamento recorrente mensal. Ficaria interessante para você? Ficaria. Hoje no cartão, quanto que você tem de limite? R$ 2.000. Ah, entendi. Então a gente pode fazer R$ 2.000 de entrada. Essa entrada é ok? Ok. E nos próximos 2 meses você me passa R$ 1.000. R$ 1.000 no mês de fevereiro e R$ 1.000 no mês de março. Pode ser assim? Pode ser assim. Fechei o cara. Fechei a venda. Agora, digamos que o cara fala: William, eu não tenho a grana e preciso de uma forma de financiar isso daqui. Eu posso ir para o mesmo caminho, perguntar, cara, se tivesse uma forma de financiar, você faria? Aliás, se tivesse uma forma de financiar de maneira que coubesse no seu bolso, você faria? Faria. Tá aberto a conversar sobre finanças? Também tô aberto. Tá? Agora, se a pessoa tá com muito receio, fala: William, eu não sei se eu faria porque eu acho que não é para mim. Aliás, nem isso. William, eu acho que eu não faria porque eu tô numa condição apertada financeiramente. Eu tenho dinheiro para pagar, mas é meu único. Eu não sei se eu devo fazer isso daqui, sabe? É uma objeção. Então a gente vai para o medo. Aí entra aquele conceito lá de alavancagem emocional que eu falei para vocês, tá bom? Fulano, eu não quero assumir nada, mas só para poder entender, tá? E você me corrige se eu estiver errado. Você estaria com um pouco de medo em relação a isso daqui? Aí o cara vai falar: William, eu tô um pouco de receio porque talvez o financeiro não seja, não seja tão favorável assim. Tá. Cara, aprecio a coragem de você falar isso aqui pra mim. Tá. Agora sim, o dinheiro e o receio de lado, você faria? William, eu faria. E pessoalmente por você, por que que você faria? Joga a responsabilidade no cara. Porque talvez essa questão do meu posicionamento vai me trazer uma liberdade financeira, eu vou poder viajar com minha família. Ah, entendi. Uma vez que você tem esse posicionamento, onde que você sente que você realmente pode chegar? Ah, William, eu acho que eu posso chegar num patamar interessante. Tá. Posso te dar uma visão? Pode. Concorda comigo que as decisões que você te trouxeram até aqui te levará até onde você está hoje? Sim. Para a gente chegar em lugares melhores, a gente precisa tomar decisões com perspectiva diferente. O que acontece com o fulano do futuro se ele não se colocar na melhor posição de dar certo? Você acha que ele realmente vai chegar onde ele quer chegar? O que aquele cara faria aqui para se colocar na melhor posição de dar certo? Ah, eu acho que ele iria com medo mesmo. Então é mais interessante para você continuar com o problema de fidelização de cliente pelos próximos 3 meses e perder R$ 400.000, ou você fazer um investimento de R$ 6.000 para melhorar o seu investimento? Qual que é mais arriscado para você? Fechou, cara. Ah, William, eu acho que continuar com o problema. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer a partir daqui? Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. E dá para você ir além também nesse tipo de, de tratativa com o cliente, né? Você consegue ir muito além. Você consegue, tipo assim, olha a maneira que dá para você fazer. Dá para você fazer da seguinte forma, ó. No final do dia, cara, você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Você pode continuar da mesma forma que você tá, com os mesmos resultados. Agora, de empresário para empresário. Você realmente precisa fazer alguma coisa para mexer, mudar a situação de fidelização? William, eu preciso. Então, a partir daqui, você prefere continuar deixando o receio, a preocupação de ditar o seu padrão de decisão? Ou você prefere botar teu medo, colocar embaixo do braço e seguir após o medo para se colocar na melhor posição de dar certo? Qual das duas decisões te ajuda mais, baseado naquele cara que você falou para mim que você quer ser? Pronto, fechei o cara de novo. Entendeu? Então, objeção: absorver, desarmar, contornar. Pessoa tem dinheiro, está com receio de pagar. Se não pegar a alavancagem emocional, não tem como, porque esse aqui a gente vai para o medo. Se a pessoa não tem dinheiro,
a pessoa não tem dinheiro, e como que a gente faz para a pessoa fechar? Você tem que ir para a negociação logística financeira, entendeu? Então, galera, hoje eu falei sobre neurovendas, tá bom? Esse aqui é uma aula da trilha, é uma aula que eu disponibilizei algumas vagas para vocês aí de fora, tá bom? Tem alguém que tem alguma dúvida que eu posso tirar? Passou por alguma situação? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Alguém interage aí, interage comigo aí, pô, tô uma hora aqui falando aqui, alguém interage aí. Aula muito top, velho. Top. Anotei um Curtiu? monte de coisa aqui. Tentar buscar aplicar. E sempre me pega essa parada das perguntas finais aí. Como é que é? Muito, essas perguntas finais bem puxado para emocional mesmo. Pega Sim, bastante. cara. Acho que aí É é o assim que a gente se posiciona como ponto-chave, sabe? consultor, né? Sim. Oi? O ponto-chave, um ponto alto é essa parte aí, né? Depois de toda a construção. Não tem como você fazer essa tratativa aqui, galera, se vocês não pegarem a alavancagem emocional, que é o que significa para a pessoa resolver o problema dela, como que isso vai alcançar o resultado, como que isso vai fazer essa pessoa mudar de vida, ter o que ela quer, entendeu? Sim, Então, sim. se a objeção for medo no final, cara, só dessa forma você contornar o medo do cara, você tem que saber por que é importante do cara. Dessa forma, a gente sai daquela prateleira do designer que vende pacote, que vende landing page avulsa, e entra numa prateleira de consultor. Porque a pessoa realmente vê valor no negócio. Não é só fazer o projeto por fazer. A gente sai um pouco do quadradinho de design e começa a liderar as pessoas. Entendeu? Você prepara essas perguntas antes ou é no feeling? Não, tudo 100% preparado, cara. A ideia, assim, né? Eu tenho um conceito geral, eu sei tudo de cabeça, mas nem sempre, a gente sabe, né? Reunião de vendas nem sempre segue o script, né? Mas é interessante que você tenha o script para você passar nos negócios ali, entendeu? Nunca é no feeling, nunca, 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 nunca. Assim, você tem que ter ideia para que, porque tipo assim, não é certo, né? Às vezes você vai ter que começar a call ali, às vezes o cara já vai te trazer o ouro ali, você não pula uma fase, ou o cara já te revela muita coisa que você não precisa explorar tanto. Então, assim, quando a gente fala no feeling, não quero que vocês entendam que, tipo, eu entro na reunião e me viro lá. Não é assim, entendeu? Tem as fases, tem aquelas 8 fases ali que eu mostrei pra vocês, ciclo de fracasso, projeção futura, custo da inação. Então, é basicamente isso, entendeu? As perguntas são gerais para todos os clientes? São gerais e adaptáveis. A ideia é a gente adaptar o máximo possível para cada cliente. Tem pergunta que eu não faço, tem pergunta que eu faço, tem pergunta que eu modifico. Eu faturo 3, 4, 5K. Você acha que esse primeiro passo para escalar é spin? 100% de certeza, Hugo. Tem que aprender o spin, cara. O spin, cara, só o spin. Se tu rodar o spin, você chega a uns 20K de faturamento. 20K. Fácil. Só que tem que aprender a fazer. Entendeu? Bora trocar uma ideia, Hugo. Eu dou uma olhada junto contigo no teu cenário atual, cara, pra gente poder estruturar esse negócio aí, tá? A gente consegue dar uma olhada aí do que você tá fazendo, te passa um direcionamento mais detalhado, entendeu? João Vitor, topado. Ô, João. Peraí. João Vitor. Lembrei de você. Eu tava conversando com você no WhatsApp. Verdade. Irmão, a gente pode trocar uma ideia mais a fundo também, João. Olha eu aqui, é isso mesmo, pô. Eu chamei você, ainda bem que você participou, cara. Tamo junto aí, a gente pode trocar uma ideia depois. Então é isso, galera. Tem alguma outra dúvida que eu posso tirar aqui? Alguma ajuda pra vocês? Alguma situação, alguém quer compartilhar? Alguma coisa ali? Se não tiver, é isso, galera. Tamo junto, boa quinta-feira aí, boas vendas. É nóis, valeu, falou. Tamo junto, falou.